Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um ensinamento da igreja, mais um ensinamento para a nossa quaresma, para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Você que chegou agora, nós estamos meditando esse lindo livro. Quando a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo, nós temos os fundamentos que vieram dos apóstolos. E nesse ensinamento hoje nós vamos, a igreja promove o diálogo ecumênico. Mas o que é isso? O que é esse diálogo ecumênico? Não sei se você já pesquisou sobre esse diálogo ecumênico. Como todas as vezes nós começamos com uma leitura bíblica, eu convido a você a abrir comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 38 em diante, onde vai dizer assim Jesus para nós. João disse: Mestre, vimos alguém que não nos segue a expulsar demônios em teu nome. E lhe o proibimos. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça uns prodígios em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Nós vemos o Evangelho de Marcos, ele vai trazer essa linda riqueza para nós. Mas o que isso tem a ver, irmãos? A igreja afirma aqui esta unidade como uma das prioridades essenciais da igreja. Juntamente, por isso, ela tem como um dos seus desafios urgentes promover a unidade por meio de um diálogo ecumênico. Afirma o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 817. De fato, nesta Igreja de Cristo, a Igreja única, já desde os seus primórdios, surgiram algumas cisões, rompimentos que os apóstolos censuravam como condenáveis. Nos séculos posteriores, porém, surgiram decisões mais amplas e importantes nas comunidades, separaram pela plena comunhão da Igreja, às vezes por culpa do homem ou de uma outra parte. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, a saber, as heresias, a apostasia e os cismas. Deve ser os pecados dos homens. Onde há pecado, aí se encontra a multiplicidade de cismas, heresias e conflitos. Mas aonde há virtude, ali se encontra a unicidade, aquela união que faz com que todos os crentes tenham um só coração, uma só alma. O que é ecumenismo? É o esforço para restaurar a unidade visível entre todos os cristãos batizados, dividido em várias comunidades. O diálogo ecumênico busca superar o mal-entendido histórico, reforçar os laços fraternos, cooperar em questões morais e sociais, buscar a unidade plena na fé. O ecumenismo não significa relativismo religioso ou renúncias às verdades da fé católica, mas sim um esforço para que todos retornem à unidade do corpo de Cristo, a unidade plena desejada por Cristo. A Igreja e o ecumenismo, no Concílio Vaticano II, reafirma a importância do ecumenismo. No Unitatis Redintegrato 24 vai falar assim: a unidade dos cristãos é desejada por Cristo. Ele excede as forças e as capacidades humanas. Por isso, colocamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela sua igreja. O desejo de estabelecer a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo, que é chamado do Espírito Santo. Catecismo da Igreja, parágrafo 820. O pontifício aconselha a promoção da unidade dos cristãos e coordena um diálogo ecumênico da Igreja Católica com as outras unidades cristãs. O ecumenismo católico se baseia em 3 princípios fundamentais: conversão interior. A unidade dos cristãos começa na santidade de vida e na conversão do coração. A divisão do fruto do pecado
da reconciliação exige humildade e oração. Revesti-vos, pois, de entranhas da misericórdia e bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3,12. A oração pela unidade. A Igreja ensina que a oração é o primeiro e mais poderoso meio da unidade dos cristãos. Um exemplo concreto disso é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, promovida anualmente. Se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que desejarem e pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai que estás no céu. Mateus 18:19. O diálogo teológico da cooperação. A Igreja Católica mantém o diálogo com diversas comunidades cristãs, incluindo ortodoxos, protestantes, anglicanos e outras denominações cristãs. Esse diálogo já levou importantes avanços na Declaração Conjunta sobre a Justificação, assinada com a Federação Luterana Mundial, que esclarece muito mal entendidos da Reforma Protestante, limites ecumênicos. E nós vemos, irmãos, no parágrafo número 818 do Catecismo, adverte: os que hoje nascem nas comunidades provenientes de tais rupturas e que vivem a fé em Cristo não podem ser acusados do pecado da divisão. A Igreja Católica abraça com respeito e caridade fraterna, justificados pela fé recebida no batismo, incorporados em Cristo, o justo título que em honra como aquele nome de cristãos e filhos da Igreja, reconhece legitimamente como irmãos do Senhor. Nós vemos que a Igreja reconhece a ruptura, reconhece esses irmãos como filhos, como irmãos no Senhor. E eles não levam a culpa, né, desta divisão que foi concretizada no passado, né, no protestantismo, em outras divisões, em cismas. Irmãos, nós vemos a ruptura, né, já vem aí de 500 anos. Né, nós temos a ruptura ortodoxa do Oriente. Nós vemos esses cismas e muitos irmãos dentro da Igreja Católica, né, virando as suas costas a esses irmãos, não acolhendo. E diferentemente a Igreja, ela acolhe esses irmãos, ela reconhece. Infelizmente, como nós vemos, muitos irmãos, eles distorcem a palavra, porque eles já nasceram assim. Eu já vim de berço protestante, então nós vemos que essa divisão ali causou uma ferida, um rompimento com o corpo místico de Cristo, que é um. E irmãos, e eles continuam passando o que eles aprenderam, e nós vemos aqui o livro vai falar assim, que forte isso daqui para nós, irmãos. Não está em comunhão com o magistério oficial da Igreja Católica quem afirma que os que não são católicos não podem ser considerados cristãos. Irmãos, não está em comunhão com o magistério, porque o magistério reconhece que eles são considerados cristãos. Pior ainda, aqueles que, com discursos de ameaças aos irmãos separados com fogo do inferno. É um pecado gravíssimo querer ocupar o lugar de Deus, o único que cabe julgar quem será salvo ou condenado. Certas homilias exageradas e normalmente mal preparadas podem servir do aumento de número de seguidores que gostam desse tipo de discurso de ódio, mas não são católicos. Irmãos, nós vemos hoje com a mídia pessoas querendo ganhar curtidas, comentários, likes, com comentários, né, irmãos? Infelizmente, como eu coloquei aqui no primeiro estudo, eu não quero aqui debater sobre a fé, eu quero que o católico ele tenha um conhecimento da sua fé. Independente, né, de outras denominações, nós católicos, nós temos que conhecer a nossa fé. Eu posso falar para você com convicção porque eu sou católico. Eu também quero que você bata e fale assim, eu sou católico por este motivo. Nós temos 40 fundamentos que nós estamos aprendendo por que ser católico. Mas infelizmente nós vemos a guerra, né, que tem de ódio dentro das mídias sociais. Se um não concorda, já fala que você vai para o inferno
se denominando o próprio Deus, que só Ele que pode julgar. Nós vemos por uma oração, por algo que é colocado, né, que aquele irmão acredita, um diálogo de ódio. Nós vemos que muitos, né, católicos fazem isso, também muitos, infelizmente, protestantes também colocam. Porque não acreditam na fé católica, não acreditam em algumas colocações da igreja, eles fazem esse discurso de ódio dentro da igreja. Não, irmãos, nós temos que fazer como a igreja sempre fez, um diálogo ecumênico, para que seja um corpo místico, sem divisão. Porque a palavra mesmo fala, onde há divisão, o império não subsiste. Irmãos, o Cristo, ele não quer a divisão. Ele quer a união, a unidade da igreja. E infelizmente esse discurso de ódio tem levado muitos comentários de pessoas colocando, né, como é colocado aqui, como o fogo do inferno, o pecado. A pessoa já cai no julgamento por não conhecer. E nós aqui, a igreja fala assim, né? A igreja promove um diálogo ecumênico de várias maneiras, refletindo o compromisso da comunidade católica com a unidade cristã. É o entendimento mútuo entre as diferentes tradições. Esta abordagem é guiada por documentos como o Concílio Vaticano II e posteriores, que incentiva a busca pela harmonia entre várias denominações cristãs. O diálogo ecumênico é vital para que a promoção da paz, a compreensão e cooperação entre os cristãos em todo o mundo. Portanto, é próprio do católico fiel, praticante, estar aberto ao diálogo com aquele que pensa ou reza de maneira diferente. Até mesmo entre os apóstolos não faltou quem sugerisse fazer descer fogo do céu sobre os que estavam do outro lado. Mas Jesus exorta o diálogo tolerante e sincero. Vivemos em um mundo dividido por mil discórdias e polarizações. Hoje, se alguém é adversário, não faltará quem considere como inimigo. Transformar ou até o esporte e a política em verdadeiras guerras, onde o ideal é eliminar o adversário. O católico de verdade não pode ceder a esses espíritos de partido e da sua essência de saber dialogar. A Igreja Católica tem um vasto magistério de documentos e declarações que orientam a católicos sobre como participar desses diálogos ecumênicos. Participa de encontros bilaterais com outras igrejas cristãs. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 819, ensina: existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de salvação de verdade. A palavra de Deus escrita, a vida de graça, a fé, a esperança, a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se destas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade de Cristo. Confiou a igreja. Todos esses bens provêm de Cristo e eles conduzem por si mesmo e reclamam a unidade católica. O parágrafo 820 do Catecismo recorda mais uma vez a unidade de Cristo e concedeu à igreja desde o princípio. Nós cremos que ela subsiste sem possibilidade a ser perdida na Igreja Católica e esperamos que a crença do dia a dia para o dia da consumação dos séculos. Cristo dá sempre à igreja o dom da unidade, mas a igreja deve orar, trabalhar constante para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade de Cristo, que para ela foi por esta indicação que Jesus orou na hora da sua paixão, e não cessa de orar ao Pai pela unidade dos discípulos. Que todos sejam um, como o Pai ou tu, é um em mim e eu em ti. Assim também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de recuperar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo, é um apelo do Espírito Santo. Mais adiante, a construção da unidade entre os cristãos é preciso a disposição ao mesmo tempo muita unidade, conforme recorda o Catecismo da Igreja nos números 821. Alguns poderiam imaginar que esta é uma tarefa apenas do Papa, dos bispos, dos padres. Mas veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica no 822.
a preocupação como realizar a união desse respeito à igreja dos fiéis e dos pastores. Mas também se deve ter consciência de que este projeto sagrado da reconciliação de todos os cristãos na unidade e uma só unidade da Igreja de Cristo ultrapassa as forças das capacidades humanas. Por isso, pomos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e no poder do Espírito Santo. Antes de distinguir as doutrinas, é melhor rezar juntos e encontrar pontos em comum, inclusive nas práticas da solidariedade, em conjunto com a amizade e caridade cristã. Surgirá o clima necessário para debater o diálogo franco e promissor. Uma das maneiras bastante práticas de promover o ecumenismo é equilibrada a participação da Semana da Oração Unidade Cristã, promovida anualmente no Dicastério da Promoção à Unidade dos Cristãos pelos Conselhos Mundiais da Igreja. Desde o início do século XX, esta semana é celebrada. Ocorre que o hemisfério sul, no caso do Brasil, este período é de férias. Por isso, a Semana Santa é celebrada no período do Pentecostes. Esta pode ser uma ótima forma de recomeçar o frutuoso diálogo que amadureça a tão sonhada unidade, dividido entre tantas discórdias. Ser católico é ser cristão aberto ao diálogo ecumênico. Porque, irmãos, nós temos que entender que Cristo ele não quer a divisão. Por isso a igreja continua promovendo esses encontros ecumênicos, porque ela quer a unidade. Assim como o corpo de Cristo é um, a unidade e a fé também tem que ser uma. Nós não temos que fazer, infelizmente, como muitos irmãos têm feito, esse diálogo de ódio. Nós temos que ter essa unidade, rezar juntos, em pontos em comuns, como o próprio livro falou. Eu venho desta igreja separada, desta igreja protestante, conheci a verdade, conheci que a verdade, e essa verdade me libertou. Mas infelizmente muitos irmãos estão lá por ignorância, por não saberem realmente, por terem aprendido daquela maneira. Irmãos, muitos dali fazem as caridades, fazem a justiça. E é desses que a palavra vem falar para nós. Que nós temos que ter essa unidade. E rezar por aqueles que não acreditam na igreja católica, não acreditam nessa unidade. Infelizmente, nós vemos esta guerra acontecendo visualmente. Você entra nas redes sociais e você vê essa divisão. Por uma oração que é colocada, muitos condenam os irmãos. Nós não temos que fazer isso, e sim orar por aqueles. Como o próprio Jesus falou, é fácil orar, amar aqueles que amam e gostam de cada um de nós. Mas e aqueles que não gostam? Então, nosso papel é orar por esses irmãos. É orar para que tenha unidade na igreja, assim como Cristo, o corpo de Cristo é um só. A unidade da igreja. Esta palavra plena para nós hoje, do fundamento ecumênico. A igreja trouxe esse fundamento para nós permanecermos vivos na igreja, firmes na igreja, para que nós levamos esta palavra de unidade. Que Deus abençoe você mais um dia nesse estudo. E vamos firmes na fé católica, permanecendo vivo dentro da igreja. Que Deus abençoe você.